10h34. Muito bem, vamos falar de questões polêmicas envolvendo Curitiba. Os vereadores da capital resolveram criar uma comissão, um grupo, né? Que chama lá Frente, na verdade. E é uma reunião de vereadores para discutir o quê? Problemas que os motoristas de aplicativos enfrentam em Curitiba. Então ontem tiveram lá uma votação e aí tiveram a aprovação do requerimento para criar esta frente parlamentar de defesa dos motoristas e pilotos de aplicativo de carona e de entrega. 14 vereadores apoiaram, melhor dizendo aqui, opa, dá uma pastilha, fiz o Temer aqui um pouquinho. E o chá de gengibre, vocês que estão negando o meu chá de gengibre. Daqui a pouco eu vou aceitar. Então os 14 vereadores lá aprovaram e a composição ficou com a presidência de um vereador que vem fazendo vários discursos aí relacionados à questão dos motoristas de aplicativo nos últimos tempos, o Rodrigo Reis, do União Brasil, né? O primeiro vice-presidente é o Bruno Pessutti, do Podemos, e na segunda vice-presidência, digamos assim, tá o Sidney Tualdo, do Patriotas. A gente vai ouvir um pouquinho da justificativa que o Rodrigo Reis falou sobre vários problemas. Diz que são 27 mil motoristas de aplicativos, e aí falou que tem dificuldades de estacionamento, muitas multas da prefeitura, pouca atenção do poder público, entre outras questões que vão discutir aí e que os motoristas de aplicativo enfrentam diariamente nas ruas de Curitiba. Vamos ouvir o Rodrigo Reis. Estamos tendo uma série de problemas. Para se ter uma ideia, o número de táxis que nós temos hoje, 2.400 táxis, chega a 10% do número de motoristas de aplicativo que nós temos na cidade. Mas a proteção desses motoristas hoje, em termos de legislação, são praticamente nulos. Um dos assuntos que nós vamos tratar nessa comissão, um exemplo simples, dentro da rodoferroviária de Curitiba. Os motoristas de aplicativo estão sendo multados quase que diariamente por fazer embarque e desembarque dentro da rodoviária de Curitiba. Nós fizemos um levantamento junto à CETRAN, Secretaria de Trânsito de Curitiba, que concorda conosco que as vagas de táxi hoje na cidade de Curitiba estão ociosas. Nós já temos um problema de estacionamento. Por que o táxi tem no centro de Curitiba pontos com 10 táxis, onde nós só vemos um carro, e os motoristas de aplicativo não têm o espaço para fazer embarque e desembarque? Aí reclamam que o motorista para na faixa dupla e atrapalha o trânsito. Mas é óbvio que eles atrapalham o trânsito, porque eles não têm um local específico para parar, que os auxilie. Bom, então é o seguinte, né? Segundo o requerimento que deu aí a criação dessa frente dos aplicativos dos vereadores de Curitiba, a intenção é tratar de questões que estão relacionadas ao que os vereadores entenderam como uma necessidade evidente de adaptação da legislação municipal para atender os interesses dos motoristas e pilotos de aplicativos em Curitiba. E aí colocam lá, uma vez que as leis hoje só acolhem os motoristas de táxis, que têm muitos benefícios, em detrimento da modalidade de aplicativos em celulares. Tem vários vereadores que compõem essa frente, entre eles o Ezequias Barros, Amália Tortato, Márcio Barros, Toninho da Farmácia, Zezinho Sabará, Noriceto, Osias Moraes, professora Josete, Leônidas Dias, Marciano Alves e a Tânia Guerreiro. E segundo a Câmara de Vereadores, a frente parlamentar não tem, assim, gastos extras, porque não pode contratar pessoal, não pode pagar diária, passagem aérea, faz o trabalho fora do horário. A minha dúvida, escola, é o seguinte: ninguém nega que os motoristas de aplicativo em Curitiba precisam de muitos avanços em relação a várias questões, é o que o vereador falou ali. Todo mundo vê motorista de aplicativo ligando pisca para pegar e sair com o passageiro, tem vários motoristas que já estão mandando mensagem aqui para a rádio, informando que sofrem, que são multados no aeroporto, no centro da capital, que enfrentam vários problemas e apontam também essa diferença em relação aos táxis. Porém, é o seguinte, é uma relação, quando vem a justificativa do vereador de Curitiba que os motoristas passaram a receber menos das empresas contratantes depois da pandemia, por uma série de questões internas das empresas, e sugere que a Prefeitura de Curitiba ainda crie um aplicativo municipal, né? A gente brincou aqui, o Curituber, sei lá como é que poderia ser, para que a gente tivesse um pagamento melhor a esses motoristas. A minha dúvida é o seguinte: para lutar por essas melhorias que são necessárias, parece ter uma pegada meio sindical. Não seria o caso
de ser uma conversa, uma representação direta dos motoristas com a Prefeitura de Curitiba ou com as empresas, se for o caso, precisa os vereadores da capital abraçarem essa causa ali com 27 mil trabalhadores, né? E fazer uma representação deles. Cabe? Essa é a minha dúvida só. Olha, Rafa, aqui até tem um ouvinte que fez uma crítica ao que eu falava no bloco anterior. Se você tiver a mensagem dele aí pra gente registrar, deixa eu só registrar também o Sete Vida, que disse que o nome dele é o Alexandro. Ele é motorista de Uber e é um defensor de vagas no aeroporto e na rodoviária. O que eu disse no bloco anterior, que o nosso ouvinte chiou, talvez ele pegou a conversa pela metade. Há quanto tempo nós estamos aqui defendendo os interesses dos motoristas de aplicativo, que eu defendo que é sim um trabalho para lá de essencial na sociedade que a gente vive hoje. Da mesma forma que eu acredito que o táxi continua sendo um serviço fundamental na nossa sociedade. E justamente com os dois trabalhando em conjunto na nossa cidade, existe a concorrência e o livre poder de escolha do consumidor. Eu às vezes acho que o aplicativo está um pouco caro, corro pro táxi. Às vezes é o táxi que não me agrada muito, corro pro aplicativo. E é isso que tem que ser. O que eu defendo é que não haja exclusividade. Nem para motorista de aplicativo, nem para motorista de táxi, nem para qualquer outro tipo de motorista. As vagas devem estar ali e esses motoristas deveriam ter, por exemplo, a vaga para transporte de passageiro. Democracia até mesmo no nosso trânsito das nossas cidades. Defendemos também que taxistas e motoristas de aplicativo possam, por um curto período de tempo, parar na frente desse ou daquele estabelecimento, desse ou daquele imóvel, para pegar ou desembarcar um passageiro. É isso que a gente está dizendo. O pagamento é o principal ponto a ser debatido em relação a essa relação, né, de trabalho dos aplicativos, dos comandantes dos aplicativos e dos motoristas. Recebem mal, trabalham muito para poder fazer e garantir o pão de cada dia dentro de casa. Recebem muito mal. E aí vem, claro, toda essa problemática na Câmara de Vereadores, que também agora tem frente para tudo, né? Tem frente para o condomínio, tem frente para o transporte da tarifa zero, tem frente da inovação, tem frente do aplicativo. É um assunto que envolve a sociedade, mas eu não sei se é um assunto que os vereadores precisariam estar envolvidos. Talvez um grupo de motoristas poderiam sim levar ou talvez provocar as empresas, provocar o poder público, mas eu não sei se tem uma base técnica, se tem uma base teórica nesse debate, nessa discussão dos vereadores, ou se são apenas achismos, porque é um nicho bem importante. Segundo o vereador Rodrigo Reis, são 27 mil motoristas de aplicativo em Curitiba. Segundo o outro vereador ali da frente do condomínio, são sei lá quantos condomínios em Curitiba e quantas pessoas enfrentam problemas com condomínios aqui na capital. Eu não sei se me parece que a Câmara está virando ou está cheirando mais um sindicato do que de fato a Câmara de Vereadores de Curitiba. Também não sei se me cheira muito mais uma questão política ou uma preocupação com o problema que envolve esses profissionais, esses trabalhadores liberais aí. Tem a discussão do Lula também, que ele ia taxar, não ia taxar. Tem tudo isso que precisa ser debatido. Nós estamos andando de ré quando as questões estão avançando muito rápido aqui no nosso país. Mas a dúvida que fica é porque é o seguinte, você olha de uma certa maneira, a gente já conversou inclusive sobre isso aqui na Jovem Pan, quem está propondo a criação dessa frente são vereadores, claro que a composição agora tem de várias frentes ideológicas, mas afinados com o conservadorismo, com a direita, que em geral prega o livre mercado, né? A questão da livre concorrência, a questão de você ter aí o entendimento, o menos Estado e mais iniciativa privada. E aí você vê de repente os vereadores pegando uma categoria profissional e fazendo uma representação por benefícios, por melhoras junto ao poder público, inclusive propondo até a criação, eu vou chamar de estatal aqui, né? Mas assim, de um braço do mais Estado com um aplicativo municipal da prefeitura. A gente perguntou até para os ouvintes se alguém chamaria um aplicativo municipal da prefeitura, tendo aí já os táxis e os aplicativos de empresas particulares com a possibilidade
possibilidade de outras concorrentes chegarem aqui à nossa audiência, não respondeu de maneira muito animada a essa questão, Escola. Olha, Rafa, aqui na nossa live, muita gente participando, os nossos motoristas que estão conosco aqui, o Fofão Eufrazino nos Estradeiros está dizendo: penso que os shoppings deveriam fazer em seu estacionamento o cantinho do Uber. Os clientes iriam ficar mais à vontade, os Ubers não travariam o trânsito. Eu acho que merece sim esse cantinho do Uber, como tem as praças de pedágio e como os motoristas de Uber são fundamentais para o shopping poderia, como sociedade, Rafa, dar essa devolutiva. Um banheiro, um canto para água, às vezes, não precisa ter café, chá, enfim, mas às vezes um cantinho para o banheiro, às vezes uma água para eles encherem a garrafinha deles. Não poderia ser uma medida ou talvez pensada como sociedade civil? E não pensar e jogar sempre a culpa ou pelo menos a responsabilidade para o poder público? Tem também aqui a opinião, por exemplo, do Silvio Ananias. Meu nome é Silvio, fui motorista de app por 3 anos e concordo com vagas de embarque e desembarque no aeroporto e rodoviária. E o pessoal tá falando muito aqui, muita gente falando da vaga para aeroporto e rodoviária. Talvez esses sejam os gargalos dos motoristas de aplicativo aqui na capital. Que é muito difícil quando você desembarca, eu que venho do interior, às vezes de ônibus, é muito difícil realmente você conseguir um aplicativo, porque fica aquela enorme fila de táxi e os coitados dos motoristas não conseguem nenhum espacinho para pegar um passageiro que optou, às vezes, por questão de preço, por questão de até mesmo hábito, escolher o aplicativo. É isso, os ouvintes vão participando com a gente aqui a respeito dessa questão. Tem muita gente falando, concordando, menos estado é melhor, tá dizendo lá o Santos Morales. Vários motoristas de aplicativo trazendo também o relato, né, da dificuldade lá dos dias e tudo mais. Essa é uma questão bastante polêmica. A gente está perguntando, inclusive, lá para nossa audiência, se os motoristas de aplicativo deveriam ter espaços exclusivos de parada em Curitiba. E 69% dos ouvintes dizem que sim, e não 31%. É uma questão complexa. Eu fico pensando também nessa questão de vagas, que deveriam ter espaços de parada, né? Se isso excluiria, por exemplo, de você buscar a pessoa em frente ao endereço, ficar parada, ou não. Teria que ser só aquele lugar de espera, ficar parado na espera porque não tem onde estar no centro, digamos, né? Que onde não há estacionamento não faz sentido. Onde não há estacionamento, exatamente. É isso. Será que a gente tem aí uma solução rápida? O fato é, agora tem a frente instalada, os vereadores vão começar a trabalhar nessas questões aí junto à prefeitura. Eu quero ver resultados, Escola. Então, já que criaram uma frente lá para tratar disso, que resultados é que vão trazer? Será que a gente fica em silêncio esperando a frente trazer as respostas ou será que a gente vai ter essas respostas? Ontem falaram na Câmara lá, depois que o Rodrigo Reis, que é o presidente, agradeceu o apoio dos vereadores para criar a frente da comissão, aí teve várias manifestações lá, né? A Amália Tortato, por exemplo, disse que iria tentar garantir dentro dessa conversa aí o espaço da livre concorrência, para que existisse o que você mencionou, né? Essa flutuação, de repente, do tipo de serviço que é oferecido, dos preços para o consumidor. Mas é um balaio de gato, porque você vê que tem várias ideias diferentes que vêm surgindo em relação a essa questão. Proteção dos trabalhadores de aplicativo, por exemplo, como é que faz? Deveria ou não deveria ter uma relação trabalhista com as empresas? É o ponto que eu ia chegar. E qual a solução que a prefeitura, que a Câmara de Vereadores de Curitiba pode encontrar para uma relação que é nacional, é internacional? Até que ponto eles são, de fato, influenciadores para que uma medida encontrada aqui, seja aplicada lá? Será que cada categoria que tá se sentindo injustiçada vai conseguir encontrar uma frente para chamar de sua? Deixa de ser democrático, escolher essa ou aquela categoria também, né? Então é isso, a gente vai aguardar para ver aí. Você